Oi, amada, paz do Senhor, tudo bem? Então, oh meu Pai, tantas coisas que nos desafiam, né? Tantas coisas que às vezes tentam nos paralisar, tentam nos deixar frias na presença do Senhor, né? E acho interessante, né? Essa, essa sua observação e essa busca, né? Que você tem demonstrado, né, nesses tempos todos, né, de você conseguir voltar ao primeiro amor, voltar a adorar a Deus, né, não se conformar com a frieza espiritual, com o desânimo espiritual. Isso tudo é muito positivo, né? Eu acredito que já é o primeiro passo para que a gente possa ver Deus trabalhando em nós, isso aí. É reconhecer que algo não está legal, que algo precisa ser feito e mudado dentro de nós, né? E eu acho bacana, porque eu acho que o primeiro passo é esse, é reconhecer, né? A debilidade, a doença, é reconhecer que não está legal. Então, já é o primeiro passo. Agora, o que a gente não pode fazer é se conformar com essa frieza e achar que Deus também não importa com isso, né? Ou seja, Deus sabe todas as coisas, eu tô fria na fé, eu não oro mais, eu não tenho mais o mesmo amor pelas coisas de Deus e Deus tá pouco se lixando com isso. Deus, na realidade, não importa com isso. E isso é uma mentira, né? Porque, na realidade, Deus importa sim. Deus quer que a gente o ame ainda mais. Deus quer que a nossa intimidade cresça e que a gente possa conhecer Ele mais profundamente, né? Então, assim, algo que eu queria te falar, né, antes de orarmos, é acerca do que o Senhor, Ele nos revela do que é a adoração, né? Essa chama, esse fogo, esse amor ao qual você tem buscado, né? Essa identidade é a identidade de adorador. O homem, ele foi feito para adorar a Deus, né? O homem, se ele não adora a Deus, ele adora outra coisa. Então, vamos supor, o cara é ateu. Ele não adora ninguém? Não, ele não adora a Deus, mas ele vai adorar alguma coisa. Seja um time de futebol, seja o dinheiro, seja a família, seja qualquer outra coisa. Mas o homem, ele tem essa necessidade de colocar algo ou alguém acima dele, prestar culto a isso, de uma forma ou de outra. Se ele não faz isso com Deus, ele vai fazer isso com outra coisa, mas ele vai fazer, porque a gente tem essa inclinação a adorar, né? Deus, quando nos fez, ele nos fez com esse intuito. É interessante que lá em Isaías 14 a gente vai ver que quando Deus ele expulsa o diabo do céu, o diabo ele era um anjo de adoração. Ele era um anjo aferidor de medida. Ele era um anjo que adorava a Deus. A Bíblia vai dizer que o corpo de Satanás, ele vibrava som, vibrava adoração a Deus. Então, era um ser que era para adorar o Senhor, mas que se corrompeu, se envaideceu, e isso fez com que ele almejasse estabelecer um trono acima de Deus. Ele não queria aí que a gente tem que entender, né? Ele não queria um trono, o trono de Deus. Ele queria ser maior do que Deus. Ele queria que Deus estivesse abaixo dele. Tamanho era a sua soberba, né? A sua arrogância. E muitas vezes, quando nós estamos frios na fé, quando a gente está distante do Senhor, o perigo é que a nossa tendência a ser soberbo, a ser autossuficiente, a sermos egoístas, a sermos, que mais? A sermos presunçosos, a sermos, né? Toda a sorte aí de defeito que tem é essa, porque quando nós somos dependentes de Deus, quando nós adoramos a Deus, quando nós estamos assim humilhados, né, reconhecendo que Deus é nosso tudo,
automaticamente a gente se põe no lugar de pessoas inferiores, pessoas que não merecem o que tem, então gera em nós um coração grato, gera em nós, e esse é o perigo, né, de estarmos afastados do Senhor, porque automaticamente é gerado em nós algumas atribuições que não são vindas do fruto do Espírito, e sim o fruto da carne. E aquele que é dominado pela carne, peca, e quem peca está longe do céu. Então esse é o problema, né? E a gente precisa entender que nós somos seres que adoram, que devem adoração ao Senhor. Uma porque nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Outra porque somos chamados por ele de filhos. Outra porque somos herdeiros do céu. E a Bíblia vai dizer que lá no céu, em Apocalipse, há 24 anciões que quando eles vão cultuar ao Senhor, eles colocam as suas coroas aos pés de Jesus. E a coroa, ela simboliza o quê? Poder, ela simboliza governo, ela simboliza honra, ela simboliza autoridade. Então, quando eles colocam isso aos pés do Senhor, eles estão submetendo-se ao senhorio de Cristo e a nós também. Isso é uma forma, uma demonstração de adoração. É colocar Cristo acima de tudo e de todos. O nosso problema é que muitas vezes nós colocamos circunstâncias acima de Deus. Nós colocamos aquilo que nos falta acima de Deus. Nós colocamos as nossas necessidades acima de Deus. Então a gente se torna incrédulos, mesmo estando dentro da igreja. Nós precisamos ter cuidado com isso. Na realidade, Flor, o que mais tem engolido a adoração é a famosa religiosidade, ao fazer por fazer. Eu vou na igreja, eu sento lá no culto, eu escuto a palavra, mas não recebo, né? Eu não ouço, eu só escuto. Eu não recebo aquilo no meu coração. Eu não ando conforme aquela direção. Eu escolho sempre os caminhos que eu acho que devem ser caminhados, porque eu escolho fazer o que eu quero fazer, né? E com isso, as coisas de Deus, a vontade de Deus, né? O relacionamento com Deus, ele vai sendo perdido no meio desse sentimento de autossuficiência. Então a gente precisa ter cuidado com a religiosidade. O que é a religiosidade? É você cantar por cantar. Ah, vamos cantar esse hino ao Senhor? Vamos. Mas nenhuma daquelas palavras fazem o seu coração arder em verdade e amor a Deus. Ah, vamos no culto? Vamos. Mas aquilo que é falado não te faz chorar de emoção, não te faz ser grato a Deus, não te faz você querer mudar. Então, a gente precisa ter cuidado com a religiosidade. A religiosidade tem engolido a adoração, sabe? E a religiosidade tem sufocado os crentes de uma maneira que eles ficam frios na fé, ficam mornos, não é quente nem frio, morno. E a Bíblia vai dizer que Deus odeia a gente morna, que ele vomita, né? E eu acho que a gente precisa ter cuidado com isso, porque eu sempre tenho feito essa pergunta, sabe? Em que lugar Deus está no nosso coração e na nossa vida? Será que Deus, ele sendo Deus, já nos basta? Ou o nosso coração não consegue adorar a Deus porque não temos de Deus aquilo que nós sempre sonhamos, né? Às vezes o nosso coração está tomado de tanta vaidade e a gente quer porque quer porque quer, porque quando a gente vê que Deus não nos dá, nós esfriamos na fé. E Deus, ele não é Deus porque ele nos dá coisa. Deus, ele é Deus porque ele é. Então, o nosso desafio, na realidade, é amar a Deus por aquilo que ele é. E entender o seguinte, que Deus nunca vai me dar algo que vai me tirar da presença dele. Porque Deus conhece meu coração acima do que eu mesmo me conheço. Porque às vezes eu falo assim, ah, Senhor, se o Senhor me der tal coisa, eu vou abençoar vidas,
eu vou fazer isso pro Senhor, vou fazer aquilo pro Senhor, e na realidade Deus sabe que se Ele trouxer isso para a nossa vida, a gente vai fazer coisa nenhuma, pelo contrário, nós nunca põe os pés na igreja. Porque, ó, se tem uma coisa que é verdade, você lembra que, ai, qual o capítulo que é, hein? É Lucas, não sei se é o 11, não sei se é o 17, aonde vai contar a história daqueles 10 leprosos, ou 10 cegos. Ai, eu não tô lembrada, Jesus. Cadê minha Bíblia? Havia 10 homens que tinham uma enfermidade e Jesus curou os 10. Aí um samaritano, um estrangeiro, né, que não era judeu, foi o único que ficou tão grato por aquela cura que ele voltou para agradecer Jesus. E Jesus vira e fala para ele: cadê seus outros amigos, seus 9 amigos? Porque eles também não vieram agradecer ao Senhor pela cura. Isso é a religiosidade. A religiosidade, ela vê como sendo uma obrigação de Deus fazer aquilo que Ele tem que fazer para nós, e não sendo uma dádiva. E isso precisa ser quebrado dentro de nós. Porque Deus, Ele pode... Só um minutinho, filho. Deus, Ele pode nos dar coisas. Deus, Ele pode mudar as circunstâncias. Se Deus quiser, amada, Ele pode abrir as portas para nós, nós podemos morar em mansões, nós podemos desfrutar de um reino, sermos governantes de reino. Deus, Ele faz aquilo que Ele quiser. Por que que Ele não faz isso comigo e com você? Por que que Ele não nos coloca em certos lugares que o nosso coração, a nossa vaidade, a nossa necessidade tanto anseia? Porque Ele sabe que se Ele nos colocar lá, a gente vai caminhar ainda mais para longe dele. Então Ele não quer. Porque Ele tem amor à nossa alma. Ele tem amor à nossa alma. E glória a Deus que Ele é Pai, amiga. Glória a Deus que Ele é Pai. Porque se Ele não fosse, Ele nos dava o que a gente anseia. Ele fazia como faz um gênio de uma lâmpada. E aí nós seríamos o quê? Consumidos pelas nossas próprias concupiscências. Mas ele, são leprosos mesmo. Eu acabei de olhar aqui. É Lucas 17, do versículo 11 até o 19, que conta essa história, né? E a gente é um ser muito ingrato, sabe, amada? Muito ingrato. A gente cria um mito dentro de nós que Deus, se ele não fizer, ele não continua sendo Deus no nosso coração. A gente se machuca, a gente se frustra, a gente se decepciona com Deus. Só que nós não temos coragem de verbalizar isso. E é por isso que a cura não vem. A gente tem feito orações mentirosas. A gente tem mascarado verdades. E com isso a gente não recebe a cura de Deus. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que a gente precisa tirar as máscaras, nos despir diante do Senhor. Tirar tudo aquilo que é uma capa, tudo aquilo que esconde as nossas debilidades e as nossas frustrações. Uma certa vez eu até falei e repito de novo. Às vezes as pessoas falam: ai, Ana, ora por mim, ora por mim. E falam: nossa, você ora tão lindo, você ora tão... A minha oração para os outros é maravilhosa. Se você me visse orar por mim mesma, você ia ficar escandalizada. Porque eu rasgo diante de Deus. Eu falo: Deus, eu tô assim, 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 eu não quero ficar assim. Me cura. Deus, tira isso de dentro de mim. Isso é feio. Eu sei que eu não posso ser assim, mas eu tô assim, e aí? O Senhor pode me curar, o Senhor pode me lavar, o Senhor pode me redimir, o Senhor pode me tirar dessa condição de apodrecimento da minha alma. Porque se o Senhor não fizesse, eu não vou conseguir. Porque eu não estou conseguindo tirar isso de dentro de mim.
Eu preciso que a tua mão arranque de dentro de mim. Pecado tem nome, sentimento tem nome, sabe? E a gente tem que aprender a fazer esse tipo de oração, sabe? Porque olha para você ver, né? Quando a gente começa a rasgar para Deus como está a nossa vida, quando a gente começa a mostrar para Deus que a gente entende o que é verdade e essa verdade ela precisa ser revelada, essa verdade ela precisa ser falada na presença de Deus para que haja um romper dentro de nós acerca disso. Deus ele desce de uma forma espetacular e nos traz um renovo, um bálsamo de cura. Sabe, ser um adorador é um desafio muito grande, porque a gente faz um compromisso. A adoração, ela não tem nada a ver com cantar na igreja, com pregar na igreja, nem com orar na igreja, nem fazer parte da intercessão, da oração, do círculo de oração, da tarde da bênção. Não tem nada a ver com isso, não. A adoração é um compromisso que você leva para fora do templo. É uma obediência, é um amor à obediência. A adoração, ela é viver a palavra de Deus 24 horas por dia, 365 dias do ano. E quando tem um ano bissexto, é 366 também. Não tem espaço para você não viver aquilo que você vive. A adoração, você não adora a Deus só na sua casa, só na sua igreja. Você adora a Deus no trabalho, você adora a Deus quando leva e busca filhos na escola. Ai, Ana, então quer dizer que eu tenho que ficar cantando? Não, não é cantar, é compromisso de viver a palavra. O adorador é um ser obediente à palavra. A palavra diz: não mate, eu não mato. A palavra diz: não roube, eu não roubo. A palavra diz: não adultere, eu não adultero. A palavra diz: seja bom, caridoso, eu sou boa e caridosa. A palavra diz: seja uma pessoa que visita as viúvas, os órfãos, os encarcerados, esteja ali amparando pessoas, cuidando de pessoas, chamando pessoas para o reino de Deus. E eu vou fazer, porque eu sou adoradora, eu não vivo. A adoração, ela se resulta numa renúncia de tudo aquilo que você quer em prol de viver aquilo que Deus quer para que você viver. É como se você dissesse assim: Senhor, meu sonho de vida, né? Vou botar aqui alguma coisa. Eu quero ter, Senhor, um comércio. Quero ser uma empresária. Eu quero poder ganhar dinheiro. Eu quero poder morar numa casa bacana. Eu quero poder isso, aquilo. Senhor, se eu for essa coisa, eu vou ajudar tantas pessoas. E aí Deus vira e fala para você assim: não, eu não tenho isso para você. Eu tenho uma proposta melhor para você. Vai me agradar mais. Você vai passar uma vida inteira trabalhando para os outros. Não vou te fazer ser empresária. Sabe por quê? Porque eu quero te usar nesses lugares onde você vai trabalhar. Você aceita o meu desafio? Você vai ficar o quê? Frustrada. Vai ficar o quê? Chateada. Porque o que Deus te ofereceu aos seus olhos é menor do que aquilo que você gostaria. Mas aí a gente vê que a palavra de Deus dizendo em Romanos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E talvez aquilo que você vai ter desempenhando aquilo que ele quer que você desempenhe, você vai conseguir muito mais que se você fosse uma empresária. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas menosprezam os caminhos que Deus quer fazer a gente trilhar. Muitas vezes o Senhor faz a gente passar por vales. Muitas vezes Deus faz a gente passar por lugares estreitos para tirar de nós tudo aquilo que nos faz ser a gente. A nossa soberba, a nossa arrogância, a nossa mediocridade, a nossa falta de amor com o próximo, sabe? O egocentrismo, a, a, a injustiça que a gente comete. Então Deus ele tem um jeito de trabalhar em nós para que o nosso caráter seja moldado, seja modificado.
E a gente não pode desprezar a forma que Deus trabalha, porque Ele vai trabalhar em nós da maneira que nós vamos gerar o fruto que Ele espera. Só que muitas vezes a gente não entende que o processo que nós estamos faz parte totalmente daquele resultado que a gente tanto espera. Deus vai nos dar aquilo que nós queremos. Deus vai fazer com que a gente obtenha a nossa gratidão, a nossa bênção, a nossa vitória no Senhor. Mas a gente precisa entender que o nosso compromisso, nossa adoração, tem que estar, sabe, não com o pé quebrado, mas tem que estar em pé, tem que estar de pé, tem que estar perfeito, tem que estar forte. Então Deus ele vai fazer com que circunstâncias comecem a nos rondar, para mostrar para nós o que está tomando o lugar dele no nosso coração. Eu particularmente eu não posso te dizer o que está tomando o lugar de Deus no seu coração. Por quê? Porque eu não estou com você todos os dias. Eu não sei todas as coisas da sua vida. Mas Deus sabe o que está tomando lugar dentro do seu coração. E você precisa buscar compreender isso, porque enquanto você não tirar isso de dentro do seu coração, enquanto você tirar essa idolatria de dentro de você, porque idolatria não é só com santo. Muitas pessoas idolatram coisas, idolatram pessoas, não está ali prostrado na imagem de um santo, mas está adorando outra coisa. Enquanto a gente não remover isso do nosso coração, a gente não vai conseguir, sabe, descobrir qual é a nossa identidade, para que Deus nos fez, qual é o resultado que Deus espera que nós possamos produzir. Nós não vamos voltar ao primeiro amor. Ele não vai ser tão importante como ele já foi um dia. Porque nosso coração está entulhado, está cheio de coisas. Então, é o momento que você precisa se esvaziar. Então, eu quero te convidar a se esvaziar nesse dia. Se esvaziar de tudo o que te impede de adorar a Deus. Dessas frustrações, desses arrependimentos. Tem gente que se arrepende de ser boa, ó, coisa mais. A gente não tem que se arrepender de fazer o certo. A Bíblia vai dizer lá em Colossenses 3, 23 e 24, que tudo que nós fizemos, façamos como se estivéssemos fazendo a Deus, porque é Ele quem vai nos dar o galardão. Ele que vai nos recompensar das boas obras. Então a gente faz coisas boas, a pessoa às vezes não nos agradece, a gente se arrepende, a gente fecha o coração e fala, Deus, eu não vou mais fazer isso, porque fulano nem me agradecer, não me agradeceu. Não, joga isso para Deus. Eu fiz porque eu queria agradar a Deus, porque eu sei que Deus iria agradar de mim se eu ajudasse essa pessoa. E Deus vai te honrar, sabe? É muito simples. O que nos falta é conhecimento. Nosso problema é comprar um evangelho de um Cristo que é garçom e de um Deus humanizado. Isso aí você não vai conseguir nunca obter a intimidade e se tornar verdadeiramente uma chama de adoração ao Senhor. Por quê? Porque esse Jesus garçom, ele não nos aperfeiçoa e não nos muda. E esse Deus humanizado, ele deixa a gente correr frouxo, sabe? Aquele Deus que entende tudo, que não nos pede obediência, que não nos pede santidade. Então a gente nunca vai alcançar, mas se a gente for para dentro da Bíblia, nós vamos conseguir alcançar isso aí. Então, quero que você reflita no dia de hoje acerca disso que eu estou falando. E ver se dentro de você não há algo que você precisa urgentemente tirar dentro do seu coração, que de alguma maneira tornou-se um Deus para você.